Luciana, querida, que bom que vocês estão voltando. Enquanto a gente vai se reconectando aqui, eu queria lembrar que todas as lives do Baobazinho são salvas lá no YouTube. No YouTube é só escrever Baobazinho que vai direto pro canal. Lá vocês vão encontrar daqui a pouco essa live com a Kati, com a Catiúcia. E vão encontrar as lives anteriores. Então, quando vocês puderem, quando vocês quiserem, acessem. Muita gente maravilhosa compartilhando trabalhos, pensamentos, saberes, conhecimentos incríveis, indispensáveis ao nosso povo. Catiúcia na área. Que bom que vocês estão voltando, é sinal que vocês estão gostando, isso é muito importante. Hum, Onde paramos, Ju, que eu não lembro. Eu falei dessa experiência da Cidade de Deus. Então, tu estava contando essa parte incrível, né, das Pois crianças. é, e o que que aconteceu? Eu falei assim, olha, vocês então precisam conversar com a coordenação da escola, porque se não haverá aula, para que eu entre na escola, né, a escola precisa estar ciente que eu venho, que vocês também virão, vocês virão mesmo. Pois as crianças foram conversar com a coordenadora pedagógica, que era também uma mulher incrível, professora, já atuava naquela escola há muitos anos. E eles pediram para a coordenadora, a gente quer o baobazinho, quarta-feira a gente vem para a escola. E não é que na quarta-feira eles estavam lá, eu fui trabalhar e eu fui pensando, será que essas crianças vão, gente? Menina, estavam tudo lá direitinho. Olha, foi um barato, Por maravilhoso. que isso? A Porque autonomia deles, entendeu? Eles se organizaram, foram lá conversar com a coordenadora perguntou, você pode, você vem. Muito legal. porque é também é um espaço que eu acredito que é um espaço que eles se sentem eles, sem a violência, sabe? Sem essas escolas, elas são tão doloridas para as nossas crianças, né? E quando Ah, as você nossas falou da boneca. Você estava falando da Sim, tá boneca. falando da Maria Luísa, justamente sobre isso, assim, que a Maria Luísa tinha. E aí ela não queria mais ir para a escola, assim, então é super legítimo ela não querer ir para a escola. Aí tu vê as crianças chegando no terreiro, as crianças ficam como? Senta lá no terreiro, por exemplo. No domingo, o Sede e Beije, né? Que são duas crianças também. Quem dá o Ossé e beijo são as crianças. Quem tira o Ossé com babalorixá são as crianças. Então, isso é muito importante e não perder esse pertencimento das crianças, essa participação das crianças. Então, a Peranque, ela tinha esse espaço, assim, as crianças eram sagradas. E aí, eu lembro uma vez que falou assim, irmã, eu quero alguns elementos para Deise, quando eu terminar, eu olho, Deise Benedito mandou eu olhar o exato. Alguns elementos para. Até esqueci o que eu estava falando. Para escrever a história, Isso, que tu ia falar sobre Egito. eu terminei. Eu acho que eu Eu? terminei. Eu mandei para os Aos a primeira página e mandei para você. Que você. Eu lembro da tua mensagem, eu estou gritando no meio de Porto Alegre, Eu que fiquei você adorou. encantada, porque E a base foi toda tua. Foi o que eu aprendi nas tuas aulas e muito do material dos Auscos, que eu acho incrível os o que AUS é esse um irmão presente para o nós. que esse irmão faz é incrível. Os E aí AUS é um presente. eu mergulho. E aí eu fui pesquisar algumas narrativas mitológicas para Uhum. tentar construir uma história para as crianças terem acesso a essas imagens, a essas representações. Eu imprimi na internet, eu cuidei para encontrar. Agora mesmo essa mate que eu publiquei do lado da Eu sua vi! imagem, da arte,
Cara, mas que confusão para encontrar uma mate preta, sabe? Porque a representação é sempre branca, é sempre. Sempre branca. E Sempre não dá branca. pra gente mostrar isso para as crianças. Eu tenho até um videozinho que eu fiz no Museu Nacional, antes do Museu Nacional pegar fogo, eu tive lá, né? Fui lá fazer uma visita e tal, tinha uma ala de Kemet, de Egito, incrível, assim. E aí tinha uma múmia lá muito rara, enfim, né? E no sarcófago dessa múmia tinha uma Maat. Cara, a Maat era da minha pigmentação. Porque aquela Nossa. Maat que tá ali, eu comprei na conferência, comprei o ano passado, né? Ah, foi lá. Ah, comprou no passado. Ano passado, Linda, não né? foi daquela vez que a gente foi o ano passado. E aí eu deixo ela ali para quando eu dou curso, enfim, mostro ela já, ela fica no esquema. Mas aquela mate ali ainda é clara, porque a mate era extremamente pigmentada quando você pega assim os primeiros papiros, quando você pega os primeiros ensinamentos do Kemet, os primeiros, você vê mate muito pigmentada. Então, essa foi a grande briga, né, do Diop, esse processo também de embranquecimento dos conhecimentos africanos. E na medida que que o próprio Muniz Sodré vai falar, o próprio seu Jairo fala também, né, que é esse processo de semiocídio, quando você mata a imagem. Se você mata a imagem, tu mata tudo que compõe essa imagem, tu mata tudo que vem depois dessa imagem. Então, quando você passa por um processo, né, de embranquecimento de uma arte, tu mata toda a história e toda a grandiosidade do que mate. Então, assim, é Sim. importante que as crianças... Tu imagina se as crianças elas tivessem acesso a esse conhecimento. Porque o único conhecimento que elas têm das pessoas negras no mundo é dor, chicote. E aí tu apresenta para elas que existia um princípio organizacional, filosófico, né? O que nós conhecemos hoje por universidade deriva das Peranques, que era um sistema de aprendizado válido, né? E que te preparava não só para um entendimento físico, mas espiritual, porque para alcançar a destreza desse conhecimento também era preciso um exercício espiritual. Então, era uma aula que. Esse processo de silêncio, que se ficava em silêncio, é uma meditação. Então, ali você também tem uma relação com o Shu, com o ar, e aí você também tem uma relação com o exercício que hoje os irmãos da yoga kemética trazem muito bem, que é o exercício de alinhamento. Quando você faz o alinhamento, quando você alinha o seu corpo, você automaticamente entra em alinhamento com a ancestralidade. E quando eu alinho a minha respiração a Shu, eu entendo toda a compreensão cósmica, e quando eu entendo toda a compreensão cósmica, esse processo desse ensinamento filosófico, ele também se torna uma materialização do meu físico. Então, nós estamos falando de um sistema de aprendizado que não é somente esse sistema de aprendizado físico que nós conhecemos. Tem uma relação também de um aprendizado espiritual. É por isso que, para os seres africanos, a filosofia da tradição ocidental, que nega o sentido e nega a existência do espírito, ela é insuficiente para dar conta de nós. A nossa forma de ser estar no mundo, ela não é uma forma singularizada e que tem um fim. Até mesmo porque, durante a Peranque e durante todos esses ensinamentos, você passava por um processo de se compreender, né, enquanto um ser vivente e também um ser que coexistia na ancestralidade. Para quê? Para que quando você estivesse para sair à luz do dia, né? Inclusive, é um livro muito famoso. É o nome do livro. Que é o nome do livro, que erroneamente foi traduzido por O Livro dos Mortos. Sair à luz do dia é sair à iluminação. E quando você sai à iluminação, iluminado por Ra, você ilumina quem ficou. Então, você também se torna um ancestral. Então, é uma compreensão de mundo, é uma compreensão da totalidade que é totalmente diferente dessa escola, né, enlatada que nós vamos, que aí a sua forma de compreensão e percepção do mundo é por nota. Então, quem tira 10 é melhor de quem tira 1, quem tira 2. Eu confesso para vocês que eu nunca fui aluna do 10, né? Nunca fui aluna do 10, assim, sabe? Então, assim, como que tu vai aferir conhecimento a partir de uma nota, né?
Como você vai... Não tem como, assim. O que você precisa ferir conhecimento para os que é médicos é como você se alinha, como você está pronto, como que Juliana traz é tão sagrado e, principalmente, como as palavras de Juliana vão tocar no meu IB, sabe? Como as palavras de mestre Elis Latam, quando ele fala... Ih, meu filho... Quando é só um pouquinho, Juliana. Não, tem todo um processo, que aqui em casa é Tem assim, desfile. né? Desfile, tu viu, né? A gente fala de seres viventes, então todo mundo aqui tem respeito, então as pessoas estão com autonomia dentro do espaço. Maravilhosa. Ninguém, né? Já falar um negócio com ele, ele... Eu falei, sabe o que? Tu tá ouvindo demais as minhas aulas, tu tá com muita autonomia. Mas é justamente assim, brincadeiras à parte, é isso, tá entendendo? É uma correlação com todo. É com o amadinho, é com o tempo, é comigo, é contigo. E não dá para compartimentar esse conhecimento. E nós temos um conhecimento que é um conhecimento datado, compartimentado. Então, quando uma criança diz assim, eu quero que Juliana venha para me dar aula, é porque ela entende que naquele espaço, naquele momento, ela consegue vivenciar o que ela de fato é. E isso é muito grandioso. Por que o nosso povo... Total! A minha mãe, ela escreveu no mestrado, na monografia, algo que é muito interessante, né? Ela diz assim, ela fez um estudo. Por que a população negra ela consegue abarrotar as escolas de samba e ela não abarrota as escolas formais? Isso tem uma explicação. Por que para nós é muito mais prazeroso estar no jongo, estar no samba? Porque ali tem um componente de ensino que precisa ser levado em consideração. Então, a Peranque, ela era tudo isso acontecia dentro dessas escolas da vida. A arte de aprender, não é a arte da profissão, entendeu? É a arte de aprender as coisas, de lapidar as coisas, de conhecer as coisas como elas são. Isso é uma outra noção de reestruturação do sujeito. Então, uma pessoa que passou pela Peranque nunca vai achar que alguém está subalternizado a ela porque limpa a casa dela, porque limpa o chão, porque constrói uma casa, não com um título de engenharia, mas como uma pessoa... Porque pedreiro sabe muito mais do que engenheiro e nós sabemos disso. Mas esse crivo de avaliação, título, né? esse título... Então, é a arte como lapidação da palavra. E Nayara Paula fala isso muito bem. Essa arte torna o quê? Um componente estético. E estético não é isso aqui. É um modo, um comportamento estético, uma forma estética que organiza o território. E aí é por isso que a Marimba Ani diz que a nossa cultura é o nosso sistema imunológico. Porque o resgate dessa cultura nos dá a possibilidade de resgatar a nossa vida. A nossa vida. Tem algumas pessoas perguntando aqui sobre currículo. Deixa eu ver se eu consigo ler. Deixa eu pegar um negócio aqui. Aqui, ó. Mariana. Pergunta da Mariana. É possível reformar o currículo escolar para incluir a perspectiva da educação de tradição africana? Então, essa é só um pouquinho, Jô. Só vou ligar aqui. Não, fica à vontade, fica à vontade. Isso tem a ver com a tua dissertação no mestrado. Tem. Você fala da 10.639. Eu falo justamente sobre isso, né? Que nós temos uma lei, que é uma lei que garante, né, o ensino de África. A lei 10.639/03 garante o ensino de África nas escolas. Depois, em 2008, ela passa por uma reformulação e se torna a Lei 11.645. E na Lei 11.645, ela atribui os conhecimentos indígenas, né? Ela atribui os conhecimentos dos povos originários desse país. Então, para que nós possamos ter um ensino mais plural, é preciso a reformulação dos currículos escolares. E na dissertação eu fiz, por exemplo, um levantamento de todos os currículos das escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. E todos os currículos são atravessados pelo Ocidente. Só tem Ocidente nos currículos escolares. Isso no campo da filosofia. Mas nós sabemos que isso não é só no campo da filosofia. Por exemplo, nós vamos para as escolas, né? Em matemática, nós aprendemos
O Teorema de Pitágoras. Mas o Teorema de Pitágoras não é de Pitágoras. E nós não conhecemos, por exemplo, o próprio Zaus tem algumas publicações sobre o Imhotep, o multigênio da humanidade, que foi o primeiro engenheiro, foi o primeiro físico, foi o primeiro matemático. E por que isso não está na escola? Por que quando nós vamos aprender sobre ciências, nós não aprendemos sobre as comunidades originárias, como os povos originários desse país lidam com as ciências das tecnologias ancestrais da natureza? Então, são esses elementos que precisam compor o currículo, porque senão, né, nós continuaremos ao longo de todos os tempos só ensinando as nossas crianças a amar a cultura do outro, né? Entender que isso faz parte de um projeto, né? Não, isso aí é a cereja, né? Por que não existe uma reformulação escolar digna que dê base de sustentabilidade possível para a transformação? Porque há um projeto muito bem arquitetado, como diz a maravilhosa Sueli Carneiro, muito bem arquitetados por elites intelectuais e que apresentam e são resultados que beneficiam essas elites intelectuais e, sobretudo, que tangenciam as relações raciais nesse país. Então, assim, esse projeto ele não será facilmente modificado, porque se você formar uma sociedade que pensa como nós duas, o jogo está ganho. Mas você primeiro subalterniza a história, porque subalternizando a história, você coloniza aquela mente. Você coloniza, você faz aquela pessoa agir em detrimento de uma história. E tem uma frase que eu sempre gosto de falar, que é do John Henrik Clarke, que ele diz: se você constrói uma história a partir da devastação, qualquer história é progresso. Então, tudo que foi ensinado depois da colonização, nós sempre vamos ver como avanço. Só que a história do mundo não começa, a história do Brasil não começa em 1500. Né? Desde 1500 teve mais invasão do que descobrimento. Já canta muito bem o Samba da Mangueira. Então, assim, inclusive a própria Bell Hooks tem um texto muito incrível, né? No Olhares Negros e Representações, que ela fala da relação entre a comunidade ameríndia e a comunidade africana, que nasce muito antes da colonização. E Sim. Essa relação não é uma relação física, ela é uma relação ancestral que dá por uma pulsão coronária. Então, isso é muito incrível. Nós estamos falando de duas realidades de mundo que pensam ancestralidade, e essa ancestralidade faz parte de nós. Então, o Brasil, enquanto ele não assumir, de fato, que ele precisa passar por um desmonte na sua totalidade, não haverá avanço. Em nada. Tem pessoas que me perguntam assim, mas você só trabalha com esse tipo de história? Sim. E aí é o que eu falo, né? No Baobazinho, esse repertório, eu me preocupo com esse repertório porque eu estou preocupada com a história que não é contada. Eu estou preocupada com a história que não é contada, eu estou preocupada, inclusive, com a autoria dessas histórias. Mesmo quando recontadas, porque tem muitos contos da tradição oral que são publicados. Mas quem está publicando? E aí entra uma questão de mercado editorial, entram outras questões, mas que eu acho que a gente precisa estar atento. Né? Porque é isso, existe uma lei. A partir dessa lei, e aí eu estou me referindo a 10.639 de 2003, né? Que tornou obrigatória a inclusão do ensino de história da África e da luta do povo negro no Brasil no currículo escolar. E a partir de então, uma série de livros começou a circular, literários inclusive, com histórias africanas. Né, contos africanos e tal. Mas quem é que está publicando? Quem são os autores? A própria Aziza, da Luciana Soares, lá de São Paulo, a editora Aziza, ela fez uma publicação que volta e meia eu volto a publicar aqui nos stories, toda semana eu coloco de novo, de uma pesquisa que ela leu, indicando que mais de 90% dos autores publicados no Brasil são pessoas não negras. Isso está dizendo muito. Porque, sabe, porque é isso, tem uma lei que torna obrigatório o ensino, e aí se percebe o nicho, se trata, né, se começa a se olhar para isso como um nicho de mercado, e se começa a produzir muitas coisas, muitos materiais, conteúdos para atender essa demanda. Só que quem está produzindo?
Na Não, e verdade, tem todos isso nós estamos também. produzindo, É mas quem... importante também, né? É importante também que quando nós estamos falando, não tem como também você reintegrar uma narrativa se você não dá voz aos interlocutores dessa narrativa. Isso é fato. Assim, porque algo que é muito estratégico, né, do racismo é isso. Então vamos falar de racismo e aí as pessoas brancas começam a falar desse lugar também, né? Então assim, quando você troca a chave, você apresenta uma outra narrativa cultural, também tem que trazer outros agentes para essas narrativas, entendeu? Tem todo um impacto de Juliana falar de Baobazinho, tem todo um impacto de Catícia falar de filosofia, entendeu? Tem todo um impacto da Nina falar de economia. São esses interlocutores que precisam falar deste lugar, sabe? Que precisam estar falando de perspectivas que também os atravessam, né? Então tem que entender que quando nós estamos falando também não é só uma apresentação estatística do que se diz, né? Tipo, não é uma comprovação. O próprio Diop diz assim: você não tem que fazer uma investigação e conhecer essa história só porque você vai ter uma compreensão e entender que essa história faz parte. Então, você está contando alguma coisa a partir de algo que te atravessa por todo. Então, quando eu falo de filosofia africana, a filosofia africana, para a minha vida, ela mudou a minha vida. A minha forma de ser, estar no mundo, meu comportamento com as coisas, tudo. Isso condiciona todas as minhas relações, a forma de que eu me relacionar com as pessoas, com o mundo, com a vida. E vai voltar para a comunidade. E vai, Tem isso. exatamente. Esse é o ponto. E tem Porque uma você... coisa assim que as pessoas sempre questionam assim, o que você faz para a comunidade, né? Eu acho que é um pouco desleal, por exemplo, o axé que nós fazemos parte, ele é totalmente atravessado por isso. Babá hoje, e aí agora o Babá quer montar uma escola lá no Quilombo Lemos, onde é o meu quilombo lá em Porto Alegre. Nós criamos uma biblioteca. As irmãs criaram uma biblioteca. A gente ficou dando curso de filosofia africana para o dinheiro do curso, a gente criar uma biblioteca. E assim, e aí as pessoas saem por aí criticando e falando, as pessoas não têm dimensão do que nós estamos fazendo, sabe? E diferente do que muitas das vezes a branquitude precisa mostrar para colher os louros, a gente não vai mostrar para colher os louros, a gente vai mudar de fato o que a comunidade precisa. A gente botou uma biblioteca, dessa biblioteca a gente fazia uma escola ali dentro. A gente fazia uma escola no terreiro, a gente estava todo dia para fazer uma escola. Então, são essas ações que são extremamente importantes, que é o retorno. E tem uma coisa também, né, Juliana? Eu saber, tu saber, já é retorno para a comunidade. Porque tu vai contar para o teu filho, tu vai contar para tua mãe, tu vai falar com teu pai, tu vai falar com teu irmão. A minha mãe hoje dá concurso... Vai interferir no repertório que eu vou É sobre isso. trabalhar. Quando tu chama de comunidade, qual é a tua noção de comunidade? A tua noção de comunidade também é o teu quadrado, é quem está dividindo a casa contigo. Não adianta tu construir política e fazer política lá fora e você não conseguir mudar o teu território dentro de casa. Minha mãe dá curso comigo de filosofia africana de introdução. Todas as minhas primas fazem os seus cursos. As minhas primas de saúde fizeram os trabalhos de conclusão de curso colocando o racismo como agente de saúde. E isso é fruto desse trabalho coletivo. Você não pode dizer que não tem trabalho coletivo. Então, quando nós falamos de voltar para a comunidade, o que você está falando de voltar para a comunidade? Nós somos a própria experiência da comunidade. E o nosso modo comportamental vai incidir diretamente na comunidade. E isso é algo que, se nós parássemos, né, de ficar muitas vezes nos atacando e criando mais força, íamos entender que tem bastante fakes, assim. Mas uma coisa que precisa é garantir a narrativa das pessoas negras nessa fala, nesse lugar. Não tem como dar desculpa, Juliana, mas assim, histórias africanas para crianças negras. Tem que ser tu, tem que ser a Kêmila, tem que ser, sabe? Tem que ser essas pessoas que são essas pessoas. Não tem como, porque tem uma travessa. E tem uma questão também que é uma questão semiótica, uma questão da imagem. Uma mulher negra com o teu cabelo maravilhoso, com o nosso corpo, que é um corpo poético, ancestral, filosófico também, sabe? Essa representatividade é isso. Quando eu quis um babalorixá, eu quis um babalorixá negro por isso, porque aquele corpo representava muita coisa para mim.
Então, esse Sim. corpo, ele também precisa atender essas narrativas, né? Porque diz muita coisa. Tem uma artista maravilhosa chamada Innosource. Ela é diretora teatral. Ela nasceu entre o Ghana e o Togo. Eu acho incrível, porque é assim que ela define. Eu nasci entre o Ghana e o Togo. Ela não diz nem Ghana nem Togo, porque essa divisão territorial é fruto da colonização, né? E ela não respeita ela ignora essa imposição, né? E aí ela diz que nasceu entre o Ghana e o Togo. E ela foi viver em Londres, ela mora na Inglaterra há muitos anos, e nos anos 90 ela foi trabalhar em escolas. Ela trabalha com histórias também, além de ser técnica vocal, diretora teatral e tal. E nas escolas onde ela foi trabalhar em Londres, existia um projeto chamado Ouvindo e Aprendendo. Eu entrevistei a InnoSource para o meu TCC da especialização. E aí ela conta que nas escolas onde ela foi trabalhar, essas escolas recebiam crianças que vinham do Sudão não, elas vinham da Etiópia, vinham da Somália, em situação de vinham como refugiadas, né? E muito assim fragilizadas por conta dessa realidade, dessa imigração forçada. E aí ela dizia que a escola não estava preparada para receber essas crianças. E ela fazia o quê? Ela então começava a contar histórias de reis, de rainhas, histórias que ela sabia, que ela conhecia, e que aquilo acabava inaugurando um outro lugar dentro da própria história. Porque aquelas crianças começavam a se ver de uma maneira, né, por terem a sua origem representada de forma positiva, aquelas crianças mudavam. E as crianças inglesas começavam a querer saber mais sobre aquelas culturas. E aí ela disse uma coisa para mim, a gente está falando aqui de imagem, ela disse uma coisa para mim que eu nunca esqueci, que é a história também é arte visual. Porque mesmo que você não tenha uma imagem para apresentar, o que você narra, o que você conta, projeta. E aí o imaginário vai fluir. Então, eu mesma, quando eu estou no Baobazinho, eu não fico didatizando as histórias para as crianças. Mas eu faço questão de dizer de onde vem aquela história. De mostrar, se eu for mostrar os personagens, mostrar com o cabelo crespo, sabe? Com a pele retinta. E sempre num lugar de potência mesmo. Um velho sábio, um rei, uma rainha. Por conta dessas construções que vão acontecer. Sim, Porque sim. tá havendo acesso a E esse, essa coisa da a esse imaginação é tão repertório. linda, né? De pedir para que eles. Porque quando tu não condiciona a imagem, mas tu possibilita a eles pensar a imagem, é tão bonito, porque aí ele tá livre para pensar fora dessas amarras, né? Tipo, me perguntaram aqui como as pessoas brancas podem contribuir, assim. Eu sempre. O Jonathan Raimundo estava aqui, não sei se ele ainda está assistindo, eu gosto muito de uma coisa que o Jonathan diz, assim. As pessoas brancas precisam passar por um processo de reorganização, né, de compreensão de qual é o lugar delas nesse processo e reeducar outras pessoas brancas. As pessoas brancas que têm esse espaço, têm esse acesso, né, como elas vão passar por esse processo de reeducação de outras pessoas brancas, né? A eliminação da luta antirracista ela é uma luta de todos, né? Só que tem algumas especificidades entre as pessoas negras que precisam ser reservadas. E isso não pode ser um problema. Isso não pode ser um problema. Né? Porque tem especificidades dentro dos sistemas de hierarquias do Ocidente que as pessoas negras não fazem participação, entendeu? Então, é isso, assim, né? E na escola, professores, eu lembro que a minha equipe de professores, quando eu fui dar filosofia africana na escola foi muito incrível, né? Eu passei por um processo de formação de todos os professores, né, de filosofia, e esses professores voltaram para a sala de aula ensinando sobre isso, né? Eu era a única professora negra da equipe de filosofia, né? Olha Nós só. tínhamos o apelido daqui era a equipe que mais se amava, né? Porque a gente tinha um alinhamento para pensar essas questões, assim, né?
Então, é sobre isso, é passar por um processo de formação. Se tu é diretora, como você vai exigir a lei, exigir a formação de professores, né? Porque a lei 10.669, para que ela também seja desenvolvida, ela precisa de formações, né? Precisa de profissionais da educação que estejam preparados também para passar essas disciplinas e esses conhecimentos, assim. Mas também respeitar algumas especificidades que não pode ser, né? Então, assim, é isso, é passar por esse processo de revisitação e principalmente, que eu acredito, assim, que as pessoas brancas, para passar por esse processo de reorganização e reconstrução desse processo, o Jonathan perguntaram para ele assim, mas o que as pessoas brancas podem fazer? Ela falou, civilizem-se, civilizem os seus povos, reeduquem suas crianças, reeduquem os seus mais velhos. A gente tem um povo para cuidar e vocês também têm, entendeu? Isso é esse processo. Financiem os projetos também. Financiem os Tem várias projetos. pessoas com projetos incríveis. Vai lá e Exatamente. injeta uma grana. E não peçam visibilidade. Divulgação. Isso, obrigada, Juliana. Não espere isso de mim, que eu não farei. Quer contribuir? Contribua, mas não espere contrapartida, né? Porque senão sempre sai aquela coisa, estou salvando. Não, vamos sair desse lugar de salvador, vamos sair desse lugar, sabe? Simplesmente contribua, dê sua contribuição. Os nossos cursos de filosofia africana, diversas pessoas brancas ajudam, pagam, que a gente triplica o número de bolsas, entendeu? E essas pessoas não aparecem. Kátia, eu vou te agradecer demais. Eu que agradeço, já foi incrível. Sempre bom conversar contigo. Maravilhosa, rainha. Tô com muita saudade de você. Você tá ferrada quando passar essa quarentena. Por favor, antes que eu saia pelo mundo novamente, né, Juliana? Não, gente, para marcar essa live, eu mandei assim para ela, olha só, antes que você se mude para os Estados Unidos e vire melhor amiga íntima de infância da Beyoncé, vem fazer uma live no Baobazinho. Muito obrigada, viu, que o seu caminho esteja cada vez mais aberto, sim, que você consiga cada vez mais sucesso, cada vez mais prosperidade. Muito obrigada por tudo que você faz por nós, tudo que você compartilha, tudo que você traz pra gente. Para mim, como eu já disse, é uma referência, vai continuar sendo. E eu tô aqui, cara, porque eu for útil também, conte comigo. É extremamente recíproco. Eu queria agradecer a todas as pessoas que ouviram, né? Dizer que nós temos um caminho muito árduo. E aí estou falando de todas as pessoas envolvidas nesse processo, todas as pessoas que compõem esse território brasileiro, né? Como que nós vamos dar conta de todas as violências que esse país empunhou sobre as nossas coexistências, assim, é isso. E podem fazer o curso da filósofa que está aqui, olhando para vocês. Vem cá, esgotou já? Eu fui lá olhar para compartilhar. Esgotou. Vai ter que abrir outro, gata. Não, amiga. Amiga, tá louca com o tempo. Eu fico muito feliz, assim, eu de coração fico muito feliz. O curso é muito bonito, o curso possibilita um aprofundamento total para todos esses conhecimentos. O curso é para qualquer pessoa na vida que tenha interesse, né, em se desprender, se desconectar. A primeira aula do curso, eu posso dar um spoiler, a primeira aula do curso nós compreendemos como que os sujeitos eles são criados dentro de um modelo ocidental e para mudar a cultura de violência empunhada sobre o racismo, vai ter que mudar os sujeitos. E para mudar os sujeitos, vai ter que entender a raiz e como essa filosofia da tradição ela foi responsável pelo aniquilamento dos conhecimentos africanos antigos para empunhar um sistema válido da tradição que depois constrói uma noção de humanidade não legítima para os povos africanos. Aí quando você sai dessa marra, na segunda aula você já entra no TEMET, você fala assim, sabe tudo isso aqui que te ensinaram? Esquece. Né? Não esquecer no sentido de desvalorizar, mas esquece por um tempo, suspenda o seu juízo e compreenda outras, né? Suspenda o seu juízo, é uma frase que eu gosto muito, que é de um filósofo do Ocidente, eu gosto muito, ele fala, suspende o juízo. Tudo que tu aprendeu até agora, joga para cima, joga para algum lugar e se permita conhecer outras coisas. E aí você vai entrar num universo de pluriversalidade. E é isso, não dá uma escola não pode ser composta somente de conhecimentos africanos.
nem somente de conhecimentos ocidentais, nem somente de conhecimentos da comunidade indígena, dos povos asiáticos. Ela precisa conhecer tudo. Como é que você vai conhecer? Numa aula de história, você vai conhecer o Ocidente, gente? Numa aula de filosofia, você vai conhecer o Ocidente? Não. Na hora de história também pressupõe contação de história, baobazinho, tudo isso é conhecimento. E precisa estar nos nossos lugares e nas nossas narrativas. Então é isso. A gente tem o módulo 1 também, que os e-mails vão ser enviados entre hoje e amanhã. E já estamos criando o módulo 2, porque ele é sequencial, né? Então a minha ideia é formar a galera que volte para a sala de aula e volte para os seus territórios. Essa semana, uma pessoa que fez o curso vai levar para psicoterapia, para as aulas, para os atendimentos que ele dá. É sobre isso, é você ter um outro olhar, um outro paradigma para pensar a vida. Esses dias eu vi um outro irmão que fez um espetáculo de teatro e começou a pensar com o coração. O Jonathan Fer fez uma música a partir de uma arte. A Ju fez uma contação de história a partir disso. É sobre isso, é você trazer elementos para contribuir uma outra perspectiva de sujeito. Para que nós possamos mudar toda essa violência, vai ter que mudar o ser, vai ter que mudar o sujeito. E a filosofia vai ter que se comprometer com isso. Beijo, Maravilhosa. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu estou vendo muitos comentários, mas eu não estou conseguindo dar eu tô lendo conta assim por cima aqui. e prestar atenção em Catiúcia. Eu queria dizer que essa live vai direto para o YouTube, no canal do Baobazinho. Você encontra essa e as lives anteriores. Semana que vem tem Luísa Daiola, uma artista maravilhosa de Minas Gerais, rainha do reinado de Nossa Senhora do Rosário. Vai estar aqui falando para a gente dessa cultura ancestral, falando um pouco também dos momentos que ela está vivendo hoje, como se deu essa coroação dela, uma história linda, riquíssima. Na outra semana, mestre Roxinho, grande mestre da capoeira, mora na Austrália, tem um trabalho lindo com as crianças africanas do Sudão que vão viver na Austrália, e ele consegue fazer um trabalho de valorização assim da autoimagem a partir da capoeira. Também uma história parecida com a da Innosource, né? São crianças que vão viver na Austrália saindo da África numa situação bem difícil, mas que com a capoeira elas conseguem E depois eu entender vou a te cultura mandar dela. em box um estudo que a gente viu, que o K da capoeira é esse K do fluxo vibracional do axé. Gente, Então que a capoeira, máximo. a capoeira tem uma relação muito, 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 muito Que lindo. ligada com a ancestralidade, né? Então é importante. O que eu ia dizer, que pediram para eu abrir mais vaga, nós vendemos tudo ontem, tem uma parcela de pessoas que compram pelo boleto. Em 3 ou 4 dias, se os boletos não são compensados, essas vagas voltam como vagas remanescentes. Mas abrir mais vagas, gente, não dá, porque eu abri um número de bolsistas, eu aumentei o número de bolsistas, né? Porque nenhuma pessoa preta vai ser negada de conhecer o seu conhecimento se ela não tem como pagar. Linda. Então, Beijo, gente, eu te pediram também. amo. Beijo, amor. Vou fechar aqui, tá? Tá. Deixa salva essa Beijo. live maravilhosa. Pessoal, me pediram aqui algumas sugestões literárias. Toda sexta-feira eu compartilho aqui no Baobazinho uma série chamada Folhagem. São vídeos onde eu indico sempre livros infantis, infantos juvenis. Então é só clicar ali no IGTV e vocês vão acessar esses vídeos. E toda sexta-feira tem vídeo novo, combinado? Só com dicas literárias. E a live, como eu já disse, vai para o YouTube. Eu não vou deixar aqui no Instagram. Então, se vocês quiserem assistir novamente, ou se vocês, enfim, assistiram só um trecho, lá vocês vão poder conferir na íntegra. Muito obrigada mais uma vez e até semana que vem. Tchau.